Olá pessoal, hoje sexta-feira, final de semana, vamos estar aí finalizando essa semana que o Senhor nos deu. Estamos agradecidos pelos cuidados do Senhor sobre as nossas vidas. Nós estaremos revendo, relembrando o nosso valor do mês, que é isso mesmo, solidariedade. Lembrando que nós devemos ser solidários com os outros, compartilhar, dividir, e tanto bens, tanto objetos, tanto coisas, como os sentimentos, como momentos das nossas vidas, é bom nós estarmos compartilhando com os outros, sendo solidários em todos os momentos. A palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos, que nós devemos ser solidários. Então, quando nós fazemos isso, além de estarmos beneficiando os outros, beneficiando a nós mesmos, nós estamos também obedecendo a palavra de Deus. Nosso versículo que diz: aquele que abençoa os outros é abundantemente abençoado. Aqueles que ajudam os outros são ajudados, que está em Provérbios 11, 25. Esse versículo, em outras palavras, que nós vimos nas aulas anteriores, está dizendo a mesma coisa, que nós precisamos ajudar os outros e nós seremos muito, quando ele fala abundantemente abençoado. Quando nós ajudamos os outros, nós também somos muito abençoados. Vamos estar sempre lembrando desse versículo. Aquele que abençoa os outros é abundantemente abençoado. Aqueles que ajudam os outros são ajudados. Provérbios 11 e 25. Vamos falar com o nosso Deus neste momento. Feche os seus olhos, esqueça quem está ao seu redor, eleve os seus pensamentos ao Senhor e ore comigo. Papai querido, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu amor que é grandioso para conosco, pela tua soberania, pelo teu perdão, pelos teus cuidados. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado pela forma carinhosamente como o Senhor cuida cada instante de cada um de nós. Continue conosco nesta aula, nos dê uma boa aula e nos dê sabedoria e dê saúde àqueles que se encontram doentes. Fortalece a vida de cada um. Supre, ó Papai, todas as necessidades. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Nosso ambiente alfabetizador, nós estaremos hoje revendo aí os alfabeto maiúsculo, lembrando que as letras maiúsculas elas são usadas para escrever os nomes próprios, o início dos nomes das pessoas, das ruas, das praças, dos rios, os títulos dos livros, o nome que foi dado a um animal. Então, as letras maiúsculas nós usamos para início dos nomes próprios e lembrando também que elas são usadas para escrever o início das frases, dos textos, devemos sempre iniciar com letra maiúscula, vamos lembrar disso, tá? E o nosso alfabeto minúsculo, que são as letras que nós dizemos menores, que são usadas para escrever os nomes comuns de objetos, de brinquedos, beleza? Então, nós vamos relembrar aí o alfabeto, a sequência do alfabeto. Vamos ler comigo? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Muito bem, então nosso alfabeto aí maiúsculo e minúsculo na ordem, na sequência em que ele é formado. Nós vamos revisar os gêneros textuais que nós estudamos e alguns também que estará caindo na avaliação. Então, vamos com muita atenção. Nós temos aí cordel, vamos rever um pouquinho hoje sobre cordel, adivinha, repente, poema, visual e histórias em quadrinhos, tá? Então, com muita atenção, vamos lá então. Primeiramente, nós vamos falar um pouquinho sobre poema visual. São poemas onde o autor mistura textos e palavras com imagens, onde ele brinca com as figuras e os textos. Então, lembre sempre disso, poema visual tem a ver com a visão. Quando você olha para ele, você não vê somente letras. Você vê letras, mas você vê também desenhos, imagens, figuras. Então, são poemas onde o autor mistura textos e palavras com imagens.
ele brinca com as figuras e com os textos. Na literatura de cordel, nós vimos que são manifestações dos hábitos de um povo, contada pelos cordelistas em forma de poesias com rimas, escritas em folhetos, vendidos nas feiras, pendurados em cordões. Lembrando que a palavra cordel vem exatamente de cordões, da forma como esses folhetos eram expostos, eram vendidos nas feiras. Ok? Então, vamos relembrar aí o que é o cordel. Os repentistas são os que cantam, os que compõem os cordéis e que são manifestações dos hábitos de um povo, do modo de viver de um povo, e está muito ligado à nossa região, tá? A região Nordeste. Nós vimos que as capas dos cordéis, elas são em estilogravuras. O que é isso? Desenhos feitos em madeiras. Um detalhe também que você precisa estar lembrando como que é feita a capa dos cordéis. Repente, estudamos também sobre repente. Vamos ver então o que é o repente. É uma cantoria improvisada, criada no momento em que os repentistas estão cantando. Acontece entre dois cantores em forma de disputa sobre temas diversos. Então, isso é um repente. Lembra que é para você lembrar que é algo que acontece de repente, não é planejada, ela é improvisada, uma cantoria improvisada. As rimas, que são repetições de sons iguais ou parecidos em uma ou mais sílabas no final dos versos. Aí nós lembramos dos poemas que são escritos em versos e as rimas vêm sempre no final desses versos com repetições de sons iguais ou parecidos. Aí eu te trouxe uma rima aqui que diz, um poema que tem algumas rimas. O que é dezena? O que é dezena? Vou agora falar. Conte devagarinho para não errar. Conte até o 10, agora você deve parar. Conte os dedos, tampinhas e botões. Desenhe pipas, bolas, luas e balões. Picolés, lápis e colas. Você vai aprender. O que é dezena? É fácil entender. Então, nós observamos aqui nesse pequeno poema algumas palavras que rimam, palavras que têm sons iguais ou parecidos no final, ok? Então, observando aí no primeiro estrofe, nós temos aí dezena que rima, nós temos aí a dezena, nós temos falar, devagarinho, errar, 10 e parar. Então, observando aí as palavras que rimam no primeiro verso, nós temos falar, que vai rimar com errar, que vai rimar com parar. No segundo, nós temos aí últimas palavras, dedos, botões, bolas, balões, colas, aprender, dezena e entender. Nós temos, então, aí botões que vão rimar com balões, nós temos bolas com colas, nós temos aprender com entender. Então, são palavras que os finais são iguais ou parecidos, são as rimas, ok? Nós temos um texto onde tem sempre uma pergunta que exige uma resposta. Estamos falando de que tipo de gênero agora, que texto é esse? Que tem sempre uma pergunta que exige uma resposta? Muito bem, são as adivinhas. Ela começa sempre com o que é, vai vir sempre uma pergunta exigindo uma resposta. Nós temos um exemplo de uma adivinha que diz aqui, o que é o que é. Por banana sou um louco, só gosto de macacada. Digam todos, não se enganem, eu sou o... Muito bem, acertou quem respondeu, macaco, beleza? Nós temos agora os sinais de pontuação, que são usados para dar sentido às frases e textos, identificando os tipos de frases. Então, é muito importante os sinais de pontuação em qualquer texto que você vai escrever, que você vai ler, porque são essas pontuações que vão dar sentido, vai fazer você compreender e você ser compreendido. Nós temos então a vírgula, vamos ver para que é usada a vírgula. Ela marca pausas e separa elementos na mesma frase ou também no texto, ok? Nós temos o ponto de interrogação, serve para quê? Muito bem, o ponto de interrogação, ele indica uma
pergunta, você usa sempre que você vai fazer uma pergunta. Nós temos o ponto final que indica, o nome dele já fala, já diz, ele indica o final das frases e textos. E nós temos aí o ponto de exclamação, que indica sentimentos de culpa, medo, alegria, tristeza, susto, grito, admiração e ainda outros sentimentos, beleza? Nós vamos ter aqui alguns exemplos desses pontos, dessas pontuações em 3 tipos de frases. Aí nós vimos aí a frase afirmativa, é aquela frase onde você está afirmando, você está dizendo. A frase diz, sou muito inteligente. Então, é uma frase afirmativa e você usa nesse tipo de frase o pontinho, né? O ponto que você vai usar aí no final é o pontinho. Na segunda frase, ela é uma frase interrogativa, então já sabe, ela vai indicar uma pergunta. Qual o seu brinquedo preferido? Se ela é uma pergunta, ela precisa ser acompanhada do ponto de interrogação. E nós temos a terceira frase, que é uma frase exclamativa. Que dia lindo! Então, você vai usar o ponto de exclamação, expressando aí a admiração pelo dia, como o dia está lindo. Então, nós temos aí exemplos de 3 frases, afirmativa, interrogativa e exclamativa. Nós vamos ver um outro gênero, que é a história em quadrinhos. Vamos falar um pouquinho sobre esse gênero textual. São maneiras divertidas de contar histórias por meio de desenhos e textos, contendo balões, onomatopeias, que são palavras que tentam reproduzir os sons. Também é bastante explorado o uso de letras de tipos diferentes e sinais de pontuação. Então, são alguns elementos que sempre aparecem nas histórias em quadrinhos. Aí nós vamos ver aqui alguns tipos de balões. Nós temos balão que expressa fala, pensamento, grito, cochicho, um sussurro, alguém falando baixinho, amor, ideia. Então, são alguns tipos de balões que estão sempre presentes nas histórias em quadrinhos. Cada tipo de balão vai expressar algo diferente, beleza? Vamos ver agora palavras com que e palavras com se. Nós vimos que algumas palavras não têm regras específicas, nós precisamos prestar atenção toda vez que nós estamos lendo essas palavras, para quando nós formos escrevê-las, nós sabermos a escrita correta. Então, nós vamos ver aqui algumas palavras com que: quadrado, quando, quantidade, quarto, quase, quebrar, queijo e queixo. Lembrando que o que, ele vem sempre acompanhado da letra U, vem sempre segurando na mãozinha da letra U. Toda vez que você encontrar um que, você já vai observar logo que tem um U com ele. Toda vez que você for escrever palavra com que, lembre, vai ter um U juntinho dele, ok? Palavras com C, nós temos aí cachorro, caneta, cama, camelo, casa, carta, caviar e carro. Então, algumas palavras que são escritas com letra C. Vamos ver agora palavras com o E e o I, mas no final, tá? No final dessas palavras, usamos a letra E ou a letra I, no final. Aí nós temos aí a palavra prudente, serenidade, independente, saudade, amizade, balde, pente, verde e elefante. Quando nós vamos falar essas palavras, geralmente nós falamos prudente, elefante, balde, pente. Precisamos ter cuidado que ainda que nós falamos assim, mas na escrita, no final delas, nós usamos a letra E. E algumas outras palavras nós usamos I. Vamos ver, rei, fui, pai. Pai escreve com I, mas mãe não é com E. Então, às vezes confundimos, tá? Constrói, pedir, herói, jabuti, saci. São algumas palavras que terminam com I. Nós vamos ver agora palavras com O ou U, mas no final também, tá? Então, nós vamos ver ovo, pinto, carro, cheiro, gato, pato, bicho, recreio. Da mesma forma, muitas vezes nós queremos falar ovo,
pinto, carro, cheiro, recreio. Então, precisamos ter bastante cuidado para não querermos escrever do jeito que nós falamos, beleza? Então, nós precisamos ter atenção ao lermos essas palavras, para na hora que formos escrever, termos a convicção da letra que vamos usar no final. Da mesma forma, nós temos aqui algumas palavras com U no final: urubu, caju, beiju, bambu, tatu, jacu, angu, chuchu, peru. São algumas palavras que na sua escrita se escreve U. Aí já temos que ter cuidado para não querer botar o O no final, beleza? Elas são exatamente com U, do jeito que nós falamos. Nós vamos ver palavras com P e B. Então, nós temos aí prudente, paixão, ponto, preguiça, pano, pente, paciência e pureza. E com B nós temos barco, boneco, brincar, balão, bola, bolo, balinha e bule. São duas letras que a pronúncia parece bastante. Então, às vezes, quando você vai escrever, se você não prestar atenção, muitas vezes você vai querer escrever uma palavra com P e botar o B. E lembrando que quando você troca a letra, a palavra fica outra palavra, não fica a palavra que você quis colocar, beleza? Nós vamos ver um pouquinho agora sobre separação de sílabas, relembrar. As sílabas são os pedacinhos que formam as palavras. Cada palavra é formada por pedaços que são chamados de sílabas. Então, nós vamos observar aqui, nós temos uma bota, aí nós temos bó, tá, ou seja, uma palavra formada por duas sílabas. Lembrando que elas também recebem uma classificação por essa quantidade de sílabas. Palavras que têm duas sílabas nós chamamos de sílabas. Próxima palavra, nós temos aí banana, vamos lá, na, ou seja, banana é uma palavra formada por 3 sílabas e ela é chamada trissílaba. Muito bem. Nós temos uma bicicleta e vamos ver lá, tá, uma palavra formada por 4 sílabas, logo ela é chamada de polissílaba. 4 ou mais sílabas são chamadas de polissílaba. E nós temos a pá, quando você fecha a boca, você já falou o nome dela todinho, ou seja, pá é uma palavra que tem apenas uma sílaba e é chamada de monossílaba. Então, relembrando, palavras com uma sílaba, monossílaba, com 2 sílabas, dissílaba, com 3, trissílaba, 4 ou mais são chamadas de polissílabas. Agora, na atividade, nós vamos para as últimas atividades do livro de português. Na página 100, você vai ler as palavras do retângulo e vai completar as adivinhas, beleza? Bem fácil. Depois você vai completar as palavras com as letras P ou B. Leia a palavra e observe qual a letra inicial. Você vai formar novas palavras com as sílabas que você tem no quadro. Tem várias sílabas e você vai formar novas palavras. Na página 102 e 103, você vai ler e marcar a resposta correta, lembrando que tem apenas uma resposta certa, ok? Então, são as nossas atividades de hoje. Prestem atenção nessa revisão, assista de novo se for preciso esse vídeo e fique com Deus, nos encontraremos mais tarde. Abraços para todos.